Bolsonaro precisa ser preso. O presidente da República tem que ser preso urgentemente. E eu não falo isso de modo alegórico ou com eufemismos, eu tô falando sério. Bolsonaro ele é incapaz de viver em sociedade. E ele solto representa um risco para todos nós, para a nossa segurança. Ele cometeu crimes e continua cometendo crimes, crimes de epidemia e tantos outros crimes que já foram várias vezes listados, inclusive no relatório final da CPI. Porque Bolsonaro já tinha falado dos imunizantes no final da semana passada e ele voltou a atacar os imunizantes. Voltou a falar mentiras sobre eles e principalmente voltou a defender a imunização de rebanho. Ele precisa ser preso. É um risco para a nossa vida. E o problema é que não é somente uma fala do Bolsonaro. Aquilo que ele fala repercute entre os seus seguidores. Então se você entrar no Twitter, por exemplo, e pegar qualquer postagem de bolsonaristas, podem ser jornalistas, podem ser políticos, podem ser militantes, qualquer bolsonarista, você vai ver ataques aos imunizantes naquelas postagens. Ah, mas são robôs. Não, não são robôs. Infelizmente, não são robôs. As palavras do Bolsonaro são palavras que possuem eco na sociedade e colocam todos nós em risco, mesmo que as falas de Bolsonaro sejam imediatamente desmentidas por pesquisas que são divulgadas. E eu vou mostrar para vocês o que Bolsonaro falou. Eu já tinha falado algo sobre uma declaração do Bolsonaro no final de semana, eu vou deixar o link aqui na descrição. E agora ele volta a atacar os imunizantes. Enquanto eu pego o celular, eu peço o seu like, clique no botão de gostei. É muito importante que você dê essa força para o canal, para que mais pessoas possam vir para a nossa comunidade de reflexão. E assim a gente consegue ter pontos de vista diferentes e discutir cada vez mais, com maior profundidade, os assuntos relevantes. Olhem o que Bolsonaro falou sobre o enfrentamento do vírus e sobre os imunizantes. Quer melhor vacina? Comprovada cientificamente do que a própria contaminação, ou seja, ele voltou a defender a imunização de rebanho. E qual a validade de cada vacina? Vale por quantos anos? Parece que há um interesse de vender cada vez mais. Ou seja, o que ele está falando? Que a venda dos imunizantes nada mais é do que uma jogada, do que um interesse comercial. Então ele começa a lançar dúvidas sobre as vacinas, mais uma vez sobre os imunizantes, começa a defender novamente a imunização de rebanho. Ele é criminoso. E no mesmo dia, praticamente, que o Bolsonaro deu essa declaração, saiu uma pesquisa mostrando que 80%, vou ser mais preciso, mostrando que 79,9% das pessoas que estão internadas hoje no Brasil em função da pandemia não foram vacinadas. 80% das pessoas que estão internadas hoje não foram vacinadas. Ou seja, quando o Bolsonaro fala isso, defende esse tipo de tese, ele ameaça a nossa segurança porque 80% das pessoas não tomaram a vacina, que estão nas UTIs. E eu sei que vai ter gente que vai vir aqui e vai falar assim, ah, mas tem 20% que tomou, que está imunizado e está na UTI. Eu vou tentar ser muito paciente e explicar. Porque nem sempre aqueles que falam isso, eles agem de má fé. Nem sempre. Acontece que algumas pessoas, elas possuem uma condição de saúde muito frágeis. Que qualquer probleminha, uma conjuntivite, por exemplo, a coisa parece ser simples. Uma diarreia, por exemplo, já é motivo para levar essa pessoa ao hospital. Então essa pessoa pode estar fazendo algum tipo de tratamento, como um tratamento contra câncer, que tem que fazer quimioterapia, que arrebenta com o corpo. Pode ter uma doença localizada em algum órgão, como uma doença hepática, uma cirrose, ou um problema renal que precisa fazer hemodiálise, ou uma doença degenerativa, como uma demência. E demência não é somente você, como um Alzheimer, que você perde a memória. O Parkinson, por exemplo, provoca, além da tradicional tremedeira, que é mais visível, que as pessoas conseguem ver e observar, que é mais associada ao Parkinson, mas ele provoca problemas de sono. O paciente com Parkinson tem sono e ele não consegue dormir. Provoca problemas intestinais, o intestino já não funciona mais direito. Então a pessoa leva alguns dias para poder ir ao banheiro. Então você tem vários e vários problemas que acabam debilitando a saúde de alguém. E um paciente mais idoso, ele pode ter vários desses problemas. Então um paciente idoso, ele pode ter problema renal, ele pode ter hipertensão, pode ter diabetes e uma doença degenerativa, uma demência. Então a saúde dessa pessoa é muito fragilizada, ficando mais fácil ou mais suscetível a internações. Só que é claro que o Bolsonaro, ele não quer saber disso. O que ele quer fazer? Ele precisa atacar as vacinas. E aqui no canal nós falamos, já deve fazer uns 2 a 3 meses,
que nós falamos que o Bolsonaro ele iria atacar as vacinas e mais uma vez ele começa a atacá-las. Por quê? Porque o Bolsonaro ele faz algo chamado política do confronto. O Bolsonaro, para ser eleito, desde a primeira vez, lá atrás, no final dos anos 80, para virar vereador, ele seleciona um alvo e ele começa a atacar esse alvo incansavelmente. Ele sempre fez isso. É uma forma que ele usa para manter a militância dele ativada, para manter o gado dele ativado a todos os momentos. E depois do 7 de setembro, que ele tomou um enquadro do STF, do Xandão Cabeça de Melão, ele precisou recuar um pouco na política do confronto e agora ele voltou com tudo mirando ou atacando os imunizantes. E por que os imunizantes? Porque ele não pode mais atacar o STF. E ele não pode atacar as outras instituições da República, porque o STF pode reagir. O TSE pode reagir também. Agora, os imunizantes, eles não têm vida, são seres inanimados. Quem que vai defender os imunizantes? Não tem um grupo de imunizantes que vão se defender. Não existe isso. Então a reação contrária a Bolsonaro é uma reação mais enfraquecida. E nesse momento que nós já temos uma parcela considerável da população já imunizada, a reação por parte da sociedade contra o presidente fica mais branda. Então ele não tem uma reação contrária muito forte, por isso que ele ataca os imunizantes para ativar a militância, porque ele precisa da militância ativada, ainda mais agora que Sérgio Moro está mordendo o calcanhar do presidente da República. Mas se ele tem problemas eleitorais com o Sérgio Moro, isso é problema dele. O que nós precisamos é de um presidente que proteja o nosso país, que nos proteja. E agora ele começa a atacar também o passaporte da vacina, que é algo necessário. Nós deveríamos exigir, mas a liberdade. Cara, não fale bobagem. Vários e vários países já solicitam o passaporte de vacina, o passaporte vacinal, muito antes da pandemia. Para você ir, por exemplo, para a África, você tem que mostrar que você está vacinado contra a febre amarela. Então nós já temos isso instaurado no mundo. Não é uma questão de liberdade, porque o Bolsonaro, isso já está posto no mundo. Nós só vamos adicionar um outro elemento. E o nosso país precisaria exigir isso. É necessário, aumenta a nossa segurança. Mas Bolsonaro não quer isso. Bolsonaro ele quer que a gente fique com Deus nos acuda. E por quê? E aí que está a pior parte de tudo. Ele acredita mesmo que ele está certo. Porque ele passou tantos e tantos anos sendo chamado de idiota pela sociedade, pela televisão, pelos jornalistas, que agora que ele é o presidente da República, ele quer mostrar para todos que ele tem razão. Então ele insiste nisso, ele bate nessa tecla, porque ele quer falar que ele tem a razão. E todos nós estamos errados, mesmo com as estatísticas mostrando, com os dados mostrando que é seguro, que tem eficácia e que nós precisamos ser imunizados, não de modo natural, como o Bolsonaro fala. É complicado, muito complicado. E é complicado porque as falas dele repercutem na sociedade. Elas possuem eco, tem pessoas que acreditam nele. Porque nós temos que lembrar que Bolsonaro ele é um líder religioso e não um presidente da República. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.